feito uma série que se chama Princípios de Deus. E Princípios de Deus é para todas as pessoas, porque no livro de Tiago diz que de Deus só vem coisas boas. De Deus, ele é o Pai das luzes, e com ele não tem sombra de variação. Então, querido, quero trazer para ti assim, essa oportunidade que todos vão ter de receber essa série chamada Princípios de Deus, princípios que estão na Bíblia para ti, para mim, para a sociedade, para os nossos familiares. E nós já vimos caráter, mordomia, e a semana passada vimos aliança, união, aliança, esses 3 princípios. E hoje vamos desenvolver aqui, o nosso objetivo não é esgotar o assunto, porém é trazer o que está na palavra de Deus para a tua vida, que é o autogoverno, né? Self-government. Então, quando a gente tira o selfie, a gente está tirando o selfie de nós, fazendo aquela foto ali, né? Caprichando, a gente está fazendo de nós mesmos. Então, o autogoverno ele tem a ver com isso, a te autodominar, a te autogovernar, sem a influência de alguém que tem que estar te cuidando, alguém que tem que estar te monitorando para te fazer algo, para te deixar de fazer tais atitudes. O autogoverno ele tem esse propósito, e ele é citado na Bíblia como um dos frutos, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, mansidão e autogoverno, domínio próprio. Por que Deus coloca esse combo aí? Por que ele faz esse pacotão para a gente? Porque ele sabe que nós precisamos desenvolver o autogoverno. Ok, queridos? Então, quero contar uma história para vocês, que conta que tinha um menino que ele era apaixonado por pudim. Ele era assim, ele respirava pudim. Se ele estivesse jogando bola na rua e a mãe dele estivesse fazendo um pudim, ele sentia aquele cheiro e ele parava de jogar bola para vir sentir mais perto aquele cheiro de pudim. E ele viu um dia que a mãe dele estava fazendo um pudim muito gostoso, aquele que ele mais gostava. E ele disse: mãe, senti cheiro de pudim, mãe. Ela disse: pois é, filho, estou fazendo pudim para sobremesa de domingo. E isso estava entrando para o Shabat, né? Era uma sexta-feira, estava entrando ali, e nós vamos ter pudim para sobremesa. E ele disse assim: mãe, será que dá para me dar um pedaço? Não, querido, é para sobremesa, vamos deixar esfriar. Eu gosto quente, eu gosto gelado, eu gosto de qualquer jeito, eu gosto muito. E a mãe disse assim: olha, vai ser para sobremesa. E chegou. Aí ele foi jogar bola. E depois, quando ele voltou de tardezinha para ir tomar banho, esse menino não é menino de hoje, tá? Esse menino é menino da minha época, tá bom? Porque de hoje nem todos saem para jogar bola, chegam de tardezinha para tomar banho e comer alguma coisa. E aí, ele entrou na casa e ele sentiu o quê? O cheiro do pudim. O pudim já tinha esfriado, estava colocado na geladeira, e ele foi tomar banho. E lá no banho dele ele pensava no pudim, ele respirava aquele cheiro de pudim. E anoiteceu. E ele foi para a cama. E quando ele estava deitado lá, ele começou a pensar assim: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou lá pegar só um pedacinho. Vou lá só olhar o pudim. E ele foi lá, abriu a geladeira e ficou olhando pro pudim. Olhando pro pudim. Aí ele teve uma grande ideia. Olha a ideia que ele teve. Ele tirou só um pedacinho, bem fininho, e fechou. E nem se percebia. E comeu aquilo rapidinho e terminou. Aí quando ele foi pro quarto, ele disse assim: deu tão certo, eu vou pegar mais um pedacinho desse pudim. E ele pegou mais um pedaço e fechou e comeu. E ele disse assim: tá dando certo. A mãe nem vai desconfiar. E ele pensou assim: eu vou tirar um pedacinho um pouquinho maior, porque senão eu como muito rápido, né? E tirou um pedação desse tamanho. Assim. O primeiro era desse tamanho.
O terceiro pedaço já era desse tamanho assim. Aí ele pegou, cortou e comeu e terminou. E quando ele foi fechar o pudim rasgou do outro lado. E aí agora já não estava mais dando certo a ideia dele. E tudo isso aconteceu, isso mesmo, porque faltou naquele momento o autogoverno, ok? E de quem era aquele pudim? Eu pergunto para vocês. Dele, da mãe dele, do pai dele, de quem morava na casa. Quem ia comer aquele pudim na sobremesa? Todos. Então, queridos, às vezes a falta do autogoverno, ela produz sofrimento, porque veio a consequência. Eu não vou contar o resto da história, porque vocês já devem imaginar. Acabou o pudim, ficou só um pedacinho e o pau pegou, ok? Então, com isso, eu quero dar início ao autogoverno. E antes do autogoverno, a gente falar do autogoverno, eu quero falar contigo assim, ó. Princípio de Deus. Aonde que ele pode acontecer, em que tempo, em que momento. O princípio de Deus é só lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no período de Jesus. Não, quando vemos os princípios de Deus na Bíblia, ele serviu para quem viveu antes, ele serve para nós que vivemos agora, e ele servirá. O primeiro que a gente vai falar é o seguinte, ó, caráter, que a gente falou, né? Caráter, se as pessoas viveram no caráter há anos atrás, hoje se vive com caráter alinhado e amanhã também vai viver com um período. Então os princípios de Deus, eles não dependem do tempo. Os princípios de Deus nunca ficam ultrapassados. Os princípios de Deus, eles se renovam conforme as gerações, certo? Os princípios de Deus, eles servem aqui para nós que somos brasileiros, eles servem para quem vive na África, eles servem para quem vive nos Estados Unidos. O princípio é o mesmo, o princípio de Deus. Por quê? Porque Deus é o criador de todas as coisas e ele usa o mesmo princípio para atender todas as pessoas, para que as pessoas avancem e cresçam. E com esse tema de avanço, o princípio de Deus aplicado na tua vida, tu vai ter grandes avanços nesse ano, ok? Tem um texto na Bíblia que diz assim, Josué, capítulo 1, versículo 8, ele é acho que é o quinto livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento, Josué, diz assim, ó, não se apartará da tua boca esse livro da lei, mas meditarás nele de dia e de noite, para que cuides de fazer tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e tu vai ser bem-sucedido. Vai ter um caminho próspero e vai ser bem-sucedido. Então as pessoas, e talvez tu mesmo, eu quero ser próspero, quero ser bem-sucedido. Ouve os princípios, conhece os princípios e aplica os princípios. Aplica, confia nesses princípios, porque eles vão gerar uma transformação na tua vida, na tua história, ok? Então, todos os princípios que estamos vendo nessa série, eles são princípios de Deus, que estão na Bíblia, e nós vamos ver agora aqui, ó, Provérbios 25, versículo 28. Provérbios 25, versículo 28 diz assim, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. E vamos contextualizar aqui. Aqui onde tu mora, tu pode dormir com as janelas abertas, tu mora numa casa sem muro, sem cerca, sem segurança alguma, tu pode dormir com a porta aberta, tu pode deixar tudo no teu pátio. Infelizmente, dentro da nossa cultura, ainda não. Por quê? Porque o não roubarás ninguém conhece. É um princípio de Deus, é um mandamento de Deus, ninguém conhece. Então, uma pessoa que ela não sabe se controlar, ela é parecida com uma cidade que não tem proteção.
E aí não é só para aquela pessoa que diz, eu tenho pavio curto, quando eu vejo eu explodir. Não, é em todas as áreas da vida da pessoa. Tem pessoas que elas ainda mentem, tem pessoas que elas, como é que eu posso dizer assim, elas têm o hábito de contar uma história, aumentar a história. Tem pessoas que elas não têm domínio sobre si, ela come enquanto tem coisas para comer ali, ela come. Tem pessoas que elas perdem o domínio e ela não deixa para os outros, ela só pensa nela. E isso é uma questão de exercer o autogoverno, exercer o domínio próprio. Tem pessoas que elas se desorganizam financeiramente por causa do autogoverno que não está acontecendo na vida dela. Ela se desorganiza e aí ela sofre, a casa dela sofre, quem está junto com ela sofre as consequências de não conhecer e de não exercer o autogoverno. Então, o que é o autogoverno? O autogoverno, ele é a capacidade que Deus te dá de tu te dominar os teus pensamentos, dominar as tuas atitudes. Primeiro começa no pensamento, depois nas tuas atitudes, né? E é a capacidade que Deus dá de se autogerenciar sem precisar que alguém esteja te coordenando, que alguém esteja te vigiando, que alguém esteja te controlando, porque ser controlado, ser vigiado, por mais que a gente sorria, você está sendo filmado, aquilo ali é só algo agradável, você está sendo vigiado, é isso que, mas daí não ia ficar bem, né? Então, e agora estão mudando já, não tem mais sorriso está sendo filmado, agora esse ambiente é monitorado e tal, porque para não tornar tão agressivo. Então, ninguém gosta de ser vigiado, ninguém gosta de ser controlado, tu não nasceu para ser vigiado e controlado, certo? A ponto de que, quando Adão e Eva eles estavam no jardim, Deus não estava controlando eles. Deus não estava vigiando eles. Deus estava deixando eles viverem com autocontrole na vida deles. Porém, eles decidiram desobedecer, eles conheciam. Nós temos o direito de escolher obedecer ou não obedecer. E eles fizeram a escolha dele. Tu tem o direito de escolher, eu vou exercer o autogoverno na minha vida. E isso para todas as áreas, para os relacionamentos, para administrar os teus negócios, para administrar o teu trabalho, para acordar no horário, para cumprir os compromissos. Tudo isso, o autogoverno, ele vai te auxiliar a viver uma transformação, ok? Como a gente falou antes, tudo começa no pensamento, na nossa mente, ok? Tem 2 Coríntios. 2 Coríntios é no Novo Testamento. 2 Coríntios diz assim, ó, tu tá ouvindo essa palavra e pode ser que tu diga assim, ó, mas eu não consigo me controlar, eu não consigo me autogovernar, é muito pesado, é muito puxado. Tá tudo no teu pensamento. 2 Coríntios 10, versículo 5 diz assim, ó, que a presença de Deus, quando uma pessoa ela diz, Deus, sozinho eu não consigo mesmo, mas me ajuda, com a ajuda do teu Espírito Santo, me ajuda, eu estou tomando a decisão de me autogovernar. Tu vai poder declarar isso, ó, 2 Coríntios 10, 5. Derrubando raciocínios e toda a altura que se levanta contra a ciência de Deus, contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento para obedecer a Cristo, obedecer os princípios de Deus, certo, amados? Então, 2 Coríntios fala a respeito disso. E também Isaías 26, 3. Olha o que diz isso aqui. Que Deus vai conservar, diz assim, ó, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, o autogoverno, o domínio próprio, ele requer confiança em Deus. Confiar em Deus.
Confiar nos seus princípios, porque os princípios de Deus eles não dependem do tempo, nem de lugares, aonde tu está. Tu exerce os princípios de Deus, tu pratica. Então, quando a gente vai falando essas coisas, caráter, mordomia, aliança, união, autogoverno, tu consegue perceber que é para que tu te dê bem? Tu consegue perceber que Deus se importa contigo, realmente se importa comigo? Tu já viu uma pessoa agitada? Eu já vi. Às vezes, em algum momento, por alguma circunstância, eu me agito e aí eu preciso parar e pensar, por que eu estou me agitando? E aí eu dou uma ordem, te aquieta minha alma, que tudo que é em mim bendiga o teu santo nome, Senhor. E aí a partir dali, e às vezes Deus vai colocar até pessoas do teu lado para dizer para ti, por que tu tá agitado? Eu tô falando aqui para a Cláudia, ela tá aqui junto comigo, eu tô dizendo que Deus coloca pessoas que são próximas, mas não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que está passando ali vai dizer, e aí, agitado? Não, tu nem vai dar ouvido para qualquer pessoa. Agora Deus coloca pessoas que te amam, que te conhecem, para te sinalizar. Por que tu anda tão agitado? Por que tu pode buscar os princípios bíblicos e exercer e praticar esses princípios para viver uma transformação? Porque Deus colocou à nossa disposição os princípios de Deus, os princípios dele, para nós vivermos. Então, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Deposita a confiança no Senhor, conhece os princípios, pratica os princípios, certo? E para nós fechar aqui, Deus vê quando as pessoas usam o princípio dele, exerce o autogoverno, e Deus vê quando a pessoa não exerce. Foi o caso de Abel e Caim. Deus disse para Caim bem assim, lá em Gênesis 4:7. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Gênesis 4:7. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está à porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Você, Deus estava dizendo para Caim, você precisa exercer o autogoverno, você precisa vencer essa raiva, você precisa vencer essa angústia, você precisa vencer esse rancor, você precisa vencer essa falta de perdão, você precisa vencer. Queridos, é com o autogoverno que tu vence. É com o princípio de Deus que tu vence. E tu já sentiu vontade assim, de esganar as pessoas? Sabe? Pegar as pessoas assim, por quê? Por causa da raiva, por causa da angústia, por causa do ressentimento. Tudo isso. Hoje, tu pode ser livre dessas coisas. Desses sentimentos. Dessas emoções. Tu pode ser livre. A partir do momento que tu confessa, deixa, tu alcança misericórdia. Certo, queridos? Agora, se tu diz assim, olha, eu já conheço o caráter, a mordomia, eu já conheço a aliança, a união, eu já conheço o autogoverno, eu conheço até os outros. E quanto desse tu tá vivendo na plenitude da tua vida? Porque, querido, se um homem ou mulher exercer esses 7 princípios bíblicos, ou melhor, esses 4 que a gente viu até agora, olha, tu não seria mais a mesma pessoa. Então o fato aqui não é conhecer, o fato é colocar em prática. O propósito de Deus é que tu viva, é que tu experimente, é que tu vivencie transformações nas tuas emoções, nos teus relacionamentos, no teu trabalho, em tudo que tu fizer, é que o propósito de Deus é que dê certo. Agora vai dar certo, dará certo, quando
exercer o domínio próprio. Decidir exercer o domínio próprio, o autogoverno, decidir colocar em prática todos os princípios de Deus. Certo, queridos? E aí vai ver o pudim delicioso, ou vai ver aquilo que tu mais gosta, ou vai ver aquilo até que às vezes é uma tentação para ti. E com autocontrole, não é autocontrole, mas é o autogoverno mesmo, é o domínio próprio. É com a presença de Deus que tu vai vencer todas essas coisas. Quando Deus formou o homem, ele deu capacidade para o homem dominar essa terra. Dominar na terra, dominar nas águas, dominar no ar. E por isso a gente consegue sair daqui onde a gente está e sobrevoar sobre o oceano. Por quê? Porque o homem domina no ar. A gente consegue se locomover na terra, porque o homem domina na terra. Nas águas a mesma coisa. Quanta tecnologia existe nas águas. Quanto se tira de minerais das águas. Quanto o homem avançou nisso. Agora a questão não é somente dominar lá onde Deus disse para dominar. É dominar aqui, ó, nas emoções. Dominar na mente. Dominar os pensamentos. Pensar no que se está pensando. Ok, queridos? E com isso que eu estou trazendo com vocês, eu quero desejar para ti que tu tome posse, que tu exerça. Nós estamos no início desse ano. Esse ano é um ano de avanço. E vai avançar aqueles que viverem na sua vida os princípios de Deus. Então que tu avance, que tu cresça e que tu testemunhe. Que tu testemunhe. Se tu quiser, tu pode colocar ali, olha, já venci nessa área, era derrotado nessa área, hoje eu me autogoverno, hoje eu venço essa área porque eu exerço o autogoverno, certo? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz, Senhor Deus, que quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas, sem proteção. E tudo que a gente vê nos nossos dias, Senhor Deus, são casas bem protegidas, com muro, com grade de segurança, com cerca elétrica. E uma pessoa que não se controla nos nossos dias, ela é parecida com uma casa que ninguém fecha as coisas, que qualquer um faz o que quer lá. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora de acordo com a tua palavra, Senhor Deus, que diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti.